Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Domingo pela manhã, dia de estarmos aqui novamente na presença de Deus. Agradecer a Ele por tudo que Ele fez por essa semana, pelas coisas que aconteceram ao longo desta semana. Tivemos a oportunidade de iniciar um curso nessa quarta-feira para os líderes e tem sido muito bom. É um conteúdo que o pastor Helder tem trazido fantástico, maravilhoso. Você que ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, porque você vai perder se você não participar. Está lá no nosso canal, está gravado lá, você pode assistir a primeira aula, porque já vai estar lá gravadinho, certinho para você assistir. Não deixe de ter essa primeira aula também, para na segunda aula você estar inteirado do que aconteceu na primeira. Tá bom? Nós vamos cantar um hino, é o 226, o HCC 226. Ele diz que este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor nos guiou bem. Amém? E o seu povo se lembrou que reunidos nós temos muitas bênçãos a comemorar. Vamos cantar essa música então, irmãos? Amém. Desejamos te louvar, tua graça que senti, neste culto reforçar esperanças do porvir, esperanças do porvir. Amém. O próximo cântico que nós vamos cantar, que você possa fazer uma oração com esta canção e dar graças ao nome do Senhor Jesus, ao sacrifício que foi feito ali na cruz, que Ele morreu por nós, entregou a sua vida por nós, mas Ele ressuscitou e grande é o nosso Deus. Amém? Cruz do graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão.
digno é o Senhor, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, ó Pai, pela tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre está com a mão estendida, Senhor, para recolher as nossas orações, os nossos arrependimentos e perdoar os nossos pecados, ó Pai. Nós te dedicamos esse culto, Senhor Deus, que o teu nome seja engrandecido, que o nosso louvor, a nossa adoração chegue ao teu trono de graça como cheiro suave e agradável a ti, Senhor Deus. É o que te pedimos e te agradecemos, te oferecemos neste instante, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante eu passo a palavra ao pastor Elder.
Graça, paz, misericórdia para cada um dos irmãos. Muito bom dia, meus irmãos. Que alegria poder estar juntos adorando o nome do nosso Deus. Como é bom, irmãos, ouvir músicas que tocam o nosso coração. Como que vai o seu coração? É uma boa pergunta. Como que está a sua vida? Como que está o nosso emocional? Estamos aí terminando o penúltimo mês do ano. Terminando o mês de novembro. Último domingo do mês de novembro. Que ano de 2020 nós vivemos? Eu fico pensando que em 2019, eu lembro que em algum momento eu disse aqui na igreja, de que na metade do ano de 2019, a minha vontade era começar tudo de novo o ano de 2019, porque tinha tantas coisas acontecido ali nos primeiros meses, que era melhor apagar tudo e começar tudo de novo. Mas o ano 2019 tocou e foi, nós terminamos aquele ano. Apesar de muitas lutas que nós passamos, eu não sei se a gente lembra de todas essas lutas. E aí, então, nós começamos o ano 2020, que bonito, 2020. E aí, de repente, começamos bem, mas de repente veio alguns rumores de outros pontos do nosso globo terrestre. E chegou até aqui, aquilo que a gente às vezes vê acontecer lá distante, chegou até aqui. E nós temos amargado aí pelo menos já 10 ou quase 10 meses de pandemia, de março a novembro, 9 meses. E nós já vamos caminhar agora para dezembro, daqui a 3 dias nós estamos em dezembro. E eu pergunto para você, como que está o seu coração? Como que está o nosso emocional? Quantas incertezas vêm no nosso coração, quantas lutas têm vindo no coração. Nós temos sido bombardeados com situações adversas. Eu gostaria de pensar um pouquinho, conversar com os irmãos sobre essa realidade. É verdade que nós sempre dizemos que é Deus que conforta, que é o Espírito Santo de Deus que conforta, mas em alguns momentos é tão difícil nós deixarmos que o Espírito Santo invada o nosso coração e conforte de fato a nossa vida. Eu já falei desse salmo, a nossa igreja, mas Deus tem tocado meu coração para que eu pudesse lê-lo novamente aos irmãos. E eu quero ler todo esse salmo porque com certeza eu não vou compartilhar tudo aquilo que está nesse salmo, mas uma coisa eu tenho certeza, é que a leitura do salmo vai encontrar lugar no seu coração. Salmo de número 46, um dos salmos mais lindos, o salmo que dizem da onde inspirou Martinho Lutero a escrever o seu hino, Castelo Forte. Um salmo lindo, que traz tantas lições para a nossa vida. Eu quero refletir junto com os irmãos um pouquinho sobre este salmo. Vamos lê-lo? Abra a sua Bíblia, nós vamos acompanhar aí na tela também, Salmo de número 46. Ele diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, que os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz
e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez ele na terra. Ele acaba com as guerras, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros no fogo. Aquietai-vos. Novamente eu leio, aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Verso 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Oremos. Pai eterno, que a leitura da Tua palavra por si só tenha já encontrado lugar no coração de cada um dos nossos queridos. Que nesta manhã, uma manhã especial, nós possamos aprender a deleitar, que possamos aprender a aquietar o nosso coração no Teu colo. Fala, portanto, pelo Teu Espírito Santo ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse salmo é exatamente essa expressão do salmista, aquietai-vos. Meus queridos irmãos, de tudo aquilo que nós temos vivido, de tantas lutas que nós temos vivido, e hoje você tem a oportunidade, aqui na cidade, de manifestar a sua opinião quanto à liderança da nossa cidade. Mais uma grande responsabilidade. Eu quero trazer para você algumas incertezas. A primeira incerteza que nós temos vivido é a realidade desta pandemia. Quando nós pensamos que já sabemos tudo da pandemia, não sabemos nada. Quando nós pensamos que ela já está passando, ela vem e aparece e outras pessoas são contaminadas e o medo volta à tona. Parece que nós íamos terminar o ano sem esse negócio, mas parece que não. E a vacina que não chega, e as alternativas que não chegam, e as informações que chegam lá da Europa, de que alguns lugares já estão com lockdown novamente. E aí, será que vai acontecer isso no Brasil? Quando será que vai ser? Será que vai ser em dezembro? Como será o nosso dezembro? O mês de festa, o mês de alegria, o mês de lembrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o mês da expectativa de um novo ano. E qual é a expectativa que nós temos do novo ano? Nós sempre devemos ter esperança do novo ano. Mas será que o seu coração tem repousado nessa esperança? Quando eu penso também nas experiências políticas, aquilo que nós temos vivido durante todo este ano, nunca a política foi tão aberta, tão clara. E o que me chama a atenção é que eu tinha, pelo menos eu posso dizer de mim, que eu tinha um conceito de que não adianta muito nós votarmos e trocarmos pessoas aonde elas estão, porque não vai mudar nada. Porque vai continuar tudo a mesma coisa. E as pessoas e os políticos vão decidir as mesmas coisas, vão se envolver com corrupção, então não adianta nada. Mas o que me veio ao coração durante este ano é que alguma coisa pode mudar. E a minha tristeza é que nós temos uma extensão tão grande entre direita e esquerda, e o posicionamento da direita e da esquerda são totalmente distantes um do outro, e quando nós tivermos líderes, seja da direita ou da esquerda, com certeza alguma coisa vai mudar. Antigamente eu não acreditava em mudanças, mas de repente hoje nós temos realmente políticos
vereadores, prefeitos, que realmente têm uma mente diversa de outros. Qual a nossa expectativa? Como que descansa o nosso coração? Durante essa semana, finalzinho da semana passada para essa semana, eu posso contar pelo menos. Chegou informação para nós de pelo menos mais 3 pastores que faleceram. Só no Brasil, na Igreja Batista, mais de 100 pastores nós tivemos de comunicação que nós perdemos, que eles morreram. Nem todos eles por Covid, mas muitos deles por Covid. Durante essa semana, nós perdemos o pastor Paulo Lopes Barbosa, um pastor muito simples, mas que tinha toda a vontade de conduzir a sua igreja. Eu estive na igreja dele pregando algumas vezes. Puxa vida, ele não resistiu ao Covid. No meio dessa semana, nós recebemos a informação de que o pastor Manuel de Jesus Té, que foi pastor aqui no ABC, foi meu professor na Faculdade Teológica, também faleceu. Não foi Covid, mas faleceu. Na última quinta-feira, nós recebemos a notícia de que o pastor Joel Gonçalves, pastor Joel era um boliviano que decidiu vir morar aqui no Brasil, e ele conduzia uma missão hispana. E teve um AVC, ficou internado 2 dias e veio a falecer. Essas notícias incomodam o nosso coração. Eu não sei até que ponto o irmão sofreu com a informação de que o grande jogador de futebol Maradona também faleceu. Em algumas regiões da Argentina ele é considerado Deus. E para algumas pessoas eu ousei perguntar: Deus morreu essa semana? Como que todas essas informações, como todas essas notícias, seja de saúde, seja de política, seja de falecimento, abalam o nosso coração? Como que fica o nosso coração? Parece que nós queremos tapar os nossos ouvidos e esquecer o contexto que nós temos vivido e continuar a viver. Quando eu leio esse salmo dá a ideia de que existe uma grande batalha, existe uma grande luta, há muitas dificuldades. Mas o final do salmista diz o seguinte: aquietai-vos. E esse aquietai-vos é interessante, tem várias interpretações. Mas o que nós descobrimos que esse aquietar é parar um pouco. Pare de pensar em tantas coisas, para de agir em tantas coisas. Esse é um momento de reflexão. Uma tradução diz assim: interrompa a guerra, para de lutar com aquilo que você tem entendido que a luta é sua. Em uma outra versão diz: pare de entrar em lutas inúteis. E eu penso que tem 2 significados essa luta inútil. A primeira é que a luta não é nossa e nós precisamos deixar que Deus lute a luta por nós. De uma outra maneira, lutar lutas inúteis significa que é besteira. Besteira, gente. Tem tantas coisas que não competem a nós. Alguma versão diz: parem de lutar, aquietem-se, parem de lutar, fiquem em silêncio, deixem tudo e estejam quietos, abandonem o caos e rendam-se. Meus queridos, esse é um tempo de reflexão, esse é um tempo de nós pararmos de querer responder a nós mesmos as interrogações que vêm à nossa mente. Porque eu quero saber, eu quero tentar resolver, eu quero
Irmãos, nós não temos certeza nesse tempo de nada, nem como será o mês que vem. O mês de dezembro nós não temos certeza. Uma das coisas que incomoda o meu coração é que eu ouvia dizeres, e eu falava isso também, que depois do tempo das eleições, o vírus apareceria, e de fato apareceu. Agora nós estamos neste domingo terminando mais as eleições, e agora o que será a partir de dezembro? E o que me chama a atenção é quem é que domina o vírus. Será que sou eu que penso que ele vai voltar? Ou será que é o próprio vírus que cuida de cada um de nós? E aí eu pergunto, como está o seu coração? Nessa turbulência toda que nós temos vivido, muitas das pessoas têm encontrado a morte porque estão num buraco tão grande, com medo tão grande que não conseguem viver. Eu quero trazer pelo menos 2 reflexões de 2 palavras importantes nesse salmo. Não vou discorrer de todo o salmo. Do verso 1 até o verso 4, do verso 1 até o verso 3 desse salmo, parece que a tônica tem sido exatamente sobre o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Do versículo 7 até do versículo 4 ao versículo 7, a tônica é que Deus é o nosso libertador. E do verso 8 até o verso 11, vem falar que Deus é a nossa paz. Mas eu quero destacar algumas coisas importantes para nós. Nesse tempo de que nós queremos compreender e às vezes não temos condições de compreender, o que nós precisamos é descansar no poder de Deus. Eu escrevi várias vezes, irmãos, nesse tempo, quando pelo WhatsApp, em tantos outros grupos, nós recebemos a comunicação de pessoas que faleceram. A minha palavra foi sempre essa, que o Espírito Santo conforme toda esta família. E nós às vezes usamos essa expressão, que o Espírito Santo conforme toda essa família, mas eu pergunto para você, o seu coração acredita naquilo que você tem dito para o coração da outra pessoa? Existe uma tônica deste salmo, que é a palavra refúgio. Nós vamos encontrar aí no verso 1 dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No verso 7 e no verso 11, ele repete por 2 vezes dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A ideia, irmãos, da palavra refúgio é encontrar um lugar onde a gente encontra paz. A ideia talvez seja fugir de uma grande tempestade, subir num lugar onde não está caindo água e se sentir protegido por essa chuva. A ideia é escapar de um perigo. Imagine que existe alguém correndo atrás de você, querendo fazer mal na sua vida. Não sei quantas pessoas já passaram nesse tempo por um assalto. E normalmente quando nós passamos por um assalto, nós nos rendemos. O que nós vamos fazer? A ideia de encontrar um lugar de retiro, um lugar seguro, um lugar que vai servir de amparo para a nossa vida e para o nosso coração. Você já teve essa experiência de ser perseguido por alguém? Às vezes nós conhecemos alguns filmes que mostram uma pessoa fugindo e aquela besta fera indo atrás, e em todo lugar que ela se esconde, pensando que ali respira um pouquinho, ali ela está segura, aquele lugar também a besta fera vem e destrói, e ela corre para um outro lugar e vai em cima da árvore, e aquele grande animal derruba toda aquela árvore, ele corre para uma casa, tranca a porta, e aquele lugar também não é um lugar seguro.
Que agonia que nós vivemos quando nós queremos um lugar de descanso e não encontramos. A ideia do salmista é que Deus é o nosso refúgio. O verso 7, verso 11 diz: o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha, o Senhor que luta por nós, este está conosco. Eu quero que você visualize uma ideia de que o nosso Deus talvez seja um grande lutador. E você, no meio de uma batalha, você pode se esconder atrás do nosso Deus, que Ele vai nos proteger e Ele vai lutar. A luta que é nossa, mas é Ele que vai lutar. Quantas vezes nós encontramos isso na palavra de Deus? No momento como esse, quando nós devemos nos aquietar, quando nós devemos aí parar a guerra, quando nós devemos ficar em silêncio, é o tempo que nós precisamos relembrar de que o nosso Deus é poderoso. Você lembra lá, quando o povo estava saindo do Egito, e aí então o exército de Faraó vem com o povo, e Moisés diz o seguinte: vocês não devem ter medo. Como não ter medo? O exército de Faraó atrás de nós e um grande mar diante de nós, nós vamos morrer. Você tem passado por situação como essa? Que você está diante da morte, diante de um grande inimigo e sem saída? Para onde que nós vamos? Nós precisamos aguçar a nossa mente. Aquietar significa não tentar resolver o problema com as nossas próprias mãos, mas descansar nas mãos de Deus. Aquietar o nosso coração é saber que Deus é o nosso refúgio. Já fazem mais de 10 anos que eu perdi minha mãe. Mas eu lembro quando eu era pequeno, quando eu precisava de conforto, de um lugar seguro, eu corria para o colo da minha mãe. Podia ter feito alguma arte, podia ter corrido por alguém, poderia ter até um coleguinha, uma criança, um amigo meu, ter batido em mim. Você já viveu isso? Criança faz muito isso. A gente vai tentando aprender as coisas da nossa vida e a gente vai, bate a cabeça aqui ou cai, tropeça, e a primeira coisa que a criança faz é voltar chorando para o colo da mãe. Não é não? Você não faz isso? Mãe, que foi, filho? Bati a cabeça, tropecei, arranhei o meu joelho. Ah, tá bom. E a mãe vem e pega no colo e cuida de nós. A ideia de refúgio, que Deus é o nosso refúgio, é essa ideia que nós podemos nos deleitar no colo de Deus. Queridos irmãos, não existe outra maneira melhor, não existe nenhuma outra fórmula para nós enfrentarmos aquilo que nós temos vivido, que não nos dá uma direção, que nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte, não sabemos o mês seguinte, não sabemos o ano que vem, nós não sabemos muitas coisas, nós fazemos os planos, mas nós não temos nada definido. Eu tenho feito isso com a Junta de Missões Nacionais. Nós temos feito o plano para o ano de 2021, assim como fizemos para o ano de 2020. Nós tínhamos a expectativa de plantar ou organizar igrejas, pelo menos 4 igrejas esse ano, e todos os nossos planos de organização foram suspensos. E eu passei para 2021, na expectativa que a gente consiga. Mas o que vai acontecer? O dia de amanhã pertence ao Senhor e nós não sabemos o que vai acontecer. E como que fica o seu coração, como fica o meu coração diante dessa realidade? É possível que alguns não tenham conseguido dormir, é possível que alguns estão tomando remédio para poder dormir, é possível que alguns estão lutando com luto durante todo esse tempo, é verdade. Esse salmo traz a grande verdade: Deus é o nosso refúgio. Ele é o colo que nos dá segurança. É nele que nós precisamos confiar.
Ele continua dizendo também a nossa fortaleza. Socorro sempre bem presente quando nós estamos angustiados. Não existe melhor lugar para nós estarmos a não ser no colo do nosso Deus. Mas pare, aquiete, busque o Senhor, derrame. Tem aquele tempo que nós estudamos nos evangelhos, quando Jesus nos ensina a orar, ir para o nosso quarto, ir para o nosso devocional, ir para a nossa intimidade com o Senhor, e sozinho ali abrir o nosso coração e chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, a minha confiança está no Senhor. Olha o que diz o verso 2, o verso 2 vai dizer: por isso que o nosso Deus é refúgio, que o nosso Deus é fortaleza, que o nosso Deus é o encontro socorro. Por isso, nós não temeremos. Ora, eu tenho dito que a nossa situação nos traz incerteza. E essas incertezas muitas vezes nos trazem medo. Mas o texto vai dizer aqui que nós não vamos ter medo. Medo em que situação? Ele vai dizer: ainda que a terra trema, ainda que haja terremoto. Você já passou por terremoto? Uma ocasião estive lá no Chile e alguém disse: pastor, o senhor percebeu que à noite a terra tremeu? Eu falei: não, meu sono está tão bom, ainda bem que eu durmo bem. Mas você já pode imaginar o chão debaixo de você tremer e de repente você ver algumas coisas caírem porque a terra está tremendo? Aonde que vai a nossa confiança? O salmista vai dizer o seguinte: olha, eu sei que o meu Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro sempre presente, por isso que ainda que venha o terremoto, eu vou me aquietar nos braços de Deus. Ele continua dizendo aqui: ainda que os montes se afundem nas profundezas do mar. Montes traz a ideia de algo muito forte, muito sólido. Ainda que os montes percam toda a sua postura, o seu poder, se arruinem, eu vou continuar confiando no Senhor. É assim, eu pergunto, que está o seu coração? O texto vai dizer, verso 3, e ainda que as águas venham a rugir e a espumar, e alguns trazem a ideia aí, sobre maremoto, uma grande enchente, talvez, quando a água vai levando as pessoas, eu vou confiar no Senhor. Eu vou aquietar o meu coração. O que eu quero trazer de reflexão para o nosso coração nesta manhã é perguntar: como que está o seu coração? Esse é um tempo de reflexão, esse é um tempo de parar, esse é um tempo de buscar ao Senhor, esse é um tempo de separar um tempo na presença de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Dirija a minha vida, me proteja da situação que eu tenho vivido. Eu trabalho com os missionários. Esses missionários, durante o ano todo, têm enfrentado muitas dificuldades. E é visível o esgotamento emocional de muitos deles. E eu tenho incentivado férias. Saia de férias, pare. Marque, eu quero que vocês marquem férias. Precisamos parar. Precisamos sair desse tumulto que nós temos vivido e se aquietar no colo de Deus. É possível que, se nós não tomarmos essa atitude, Deus pode parar as nossas vidas. A minha palavra aqui não é de desânimo, a minha palavra é de esperança. A minha palavra é que nós devemos aquietar. E diz o verso 10,
e reconhecer e saber em quem nós cremos. O texto diz, e saber que eu sou Deus. Aquiete, descansa a tua alma. Pare e coloque a sua confiança no Deus que você diz que acredita crer. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Como que está o seu coração? Seu coração está consumido de tantas tristezas que nós passamos esse ano? O seu coração está impaciente com o reflexo destas eleições? Como será o dia de amanhã? Como será o nosso mês de dezembro? Como será o nosso ano de 2021? O que é que vai acontecer? Eu não tenho outra palavra a você, a não ser dizer, aquiete, aquiete a tua alma, aquiete o seu coração. Pare de lutar sozinho. Vai para trás de Deus e deixe que Deus lute a sua vida. Isso significa deixar que Deus seja Senhor e Salvador da sua vida. Isso significa que se você está com seu coração transtornado por tudo aquilo que nós temos vivido, pois talvez ter perdido alguém querido por causa desse vírus, e o seu coração está de luto, o seu coração está entristecido, a minha palavra é, renda-se na potente mão de Deus. Se você ainda não conhece a Deus, eu quero convidar para que você possa orar, entregando a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã. Dizendo assim, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. O meu coração não está em paz. Não tenho encontrado descanso para a minha alma. Senhor, entra no meu coração. Viva no meu coração. Reina no meu coração. Aonde você está? Se o teu coração está em tribulação, em dificuldades, com ausência de paz, ore, entregando o seu coração e aquiete a sua alma nas mãos do Senhor. Meu querido irmão, que me escuta ler esse precioso salmo, como que está o seu coração? Quero desafiar a você a baixar as armas. Deixe que Deus lute por você. Há lutas que nós não conseguimos lutar. Senhor nosso Deus, como nosso coração tem sofrido durante todo esse ano. Não temos um problema apenas físico, mas nós temos um problema emocional. E como consequência dele, Senhor, nós temos um problema também espiritual. Muitas vezes, Senhor, a nossa fé é da boca para fora. Ensina-nos, Senhor, a usar de fato palavras do exercício da nossa fé, mas que de fato sejam a certeza do nosso coração. Consola, ó Deus, consola os nossos corações e a nossa vida. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Aquiete, pare e descansa no colo do nosso Deus. Que Deus abençoe.